Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos de volta aqui com o nosso vídeo noturno, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. A gente não teve vídeo nos últimos 2 dias porque eu tive um problema de saúde aqui na família e a gente teve que dar um pouco mais de atenção aí. Agora, as coisas caminhando, a gente retomando aí com as nossas atividades normais do canal. Inicialmente, vamos trazer a questão do Campeonato Carioca de 2026. A Ferj divulgou um novo formato, a partir já do ano que vem, reduzindo as datas de 15 datas para 10 datas. Sorteou os grupos. O Vasco ficou no grupo A, junto com o Fluminense, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, o outro time que vier da segunda divisão, e a Portuguesa da Ilha. O grupo B com Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Então, na primeira fase, os times do grupo A jogam contra os times do grupo B. Então, o Vasco vai ter 2 clássicos aí, contra o Botafogo e Fluminense. E aí classifica os 4 melhores de cada grupo, para fazer as quartas de final. Jogo único. Depois nós vamos para a semifinal em 2 jogos. E aí a final também jogo único. Bom, o que a Ferj está tentando fazer é um movimento em que acredito que todos os estaduais vão fazer, que é a redução do calendário. Porque, na bem da verdade, meus amigos, se a gente for parar para pensar, os estaduais, com exceção ainda do Campeonato Paulista, eles perderam o glamour, perderam a competitividade, trazendo aqui para o lado da Ferj, muito disso por culpa da própria Ferj. Por falta de investimento, inclusive nos clubes menores. E acaba o campeonato não ficando nada atrativo. A única que ganha dinheiro com esse campeonato acaba sendo a Ferj. Nem premiação para os clubes tem. Já tem aí 3 ou 4 anos, se eu não me engano, que a Ferj não dá premiação para os clubes, para o campeão, nem para o vice. E enche o bolso de dinheiro. É um campeonato mal organizado, com um formato até esse ano horrível, confuso, uma dificuldade até de negociar os direitos de transmissão, né, deixando a cargo dos clubes esse direito, ou seja, perdendo o poder, né, de negociação, se fosse concentrado, né, apenas uma pessoa negociando, uma entidade negociando. E aí a gente vê aquela suruba, né? Um jogo é transmitido por tal plataforma, o jogo do outro time é transmitido por outro canal, o canal comprou de um time e não comprou do outro. Porra, uma suruba. Então, agora, com essa redução, pode ser que haja algo mais atrativo, até para as equipes não terem que colocar o sub-20 para jogar aí as primeiras rodadas, né? Que acaba tendo uma descredibilidade do próprio campeonato. Eu sinceramente, eu acho que a médio prazo corre-se sérios riscos desses campeonatos estaduais acabarem. Porque não se tem uma novidade, acaba ficando sempre na mão dos mesmos, com exceção do Campeonato Paulista, que às vezes um time lá de menor investimento acaba fazendo uma gracinha, fazendo um jogo duro, né? Agora aqui, como dos campeonatos, né, mineiro, né, o Campeonato Gaúcho, sabe que vai dar o Inter ou Grêmio, no Mineiro vai dar Cruzeiro ou Atlético Mineiro, né? Volto a dizer, não tem atrativo, né? Vamos ver se essa mudança aí dá uma melhorada, né? O Vasco que vai jogar hoje, quinta-feira, às 21h30, né? 21h30, lá no Morumbi, contra o São Paulo. Último jogo antes da parada para o Super Mundial. E é importantíssimo esse jogo para o Vasco da Gama. Uma vitória seria, assim, fundamental para a gente ter a certeza que a gente não vai passar toda essa parada de um mês do Super Mundial na zona do rebaixamento. Porque, mesmo se for um empate, a gente corre esse risco de acordo com os outros resultados. E seria muito ruim a gente ficar com essa pressão um mês aí nas costas. O Vasco hoje divulgou os relacionados. A grande surpresa foi a volta do GB, né, centroavante da base, ser relacionado. Eu acho uma excelente notícia.
Eu vejo o GB, já falei dele aqui, como uma boa promessa do Vasco da Gama, um jogador que tem qualidade. Além de ser fazedor de gol, ele tem habilidade. Ele não é caneludo. Tá? Não é caneludo. É um jogador que consegue sair da área e fazer o que o Verratti não faz, que é uma tabela. Né? No time sub-20, volta a dizer que a gente já viu muitas vezes ele recuando, os ponteiros entrando e ele conseguindo meter as bolas para os caras. Então o GB está aí. O time provavelmente vai ser o mesmo que vem jogando com o Léo Jardim, o PH. Não vou falar da zaga agora. O Lucas Piton, o Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Não falei da zaga porque é a grande dúvida do Diniz. Entre escalar o Lucas Freitas e o Lemos, o Maurício Lemos, uruguaio, que está recuperado da lesão na costela. O JV vai ser titular. O Luiz Gustavo da base, que vinha jogando bem no meu modo de ver, que não deveria ser sacado do time, parece que vai ser. E eu acho, aí é um feeling meu, não é uma notícia, que ele vai colocar o Maurício Lemos para jogar ao invés do Lucas Freitas. Então a zaga seria JV e Maurício Lemos. Eu acho que o Maurício Lemos tem que jogar. Tem que botar para jogar. Ele tem que começar a pegar ritmo de jogo. Afinal, foi contratado para ser o titular da nossa zaga. E aí, né, primeiro demorou um tempão para entrar em forma. Quando começou a jogar, naquele jogo contra o Puerto Cabello em São Januário, que nós ganhamos de 1-0, ele sofre a lesão e quebra uma das costelas. E está aí há 400 anos, parece que quebrou todas as costelas, como eu já disse aqui. Bom, ontem eu coloquei uma notícia lá no X do Corujão, @Corujão Vascaíno, falando sobre o Léo Jardim. Comecei essa notícia dizendo que parece, e aí teve muita gente que criticou, pô, começa uma notícia dizendo que parece porque o Vasco não confirmou isso. Que o Vasco conseguiu um acordo com o empresário do jogador, o Pitombeira, onde o Vasco devia quase 5 milhões de reais. E aí o acordo foi 5 parcelas de 1.200.000 reais, que vai dar o total de 6 milhões. Correção de juros. E que a expectativa era que isso destravasse a negociação de renovação de contrato do Léo Jardim. Nessa notícia rodou aí os sites, parou na Net Vasco também, né? E muitos canais de YouTube comentaram sobre isso aí. Agora, teve um canal que hoje fez um comentário, até saiu na Net Vasco também, não vou falar o nome do canal aqui, mas é o canal que se acha o canal oficial do Vasco, sem ser a Vasco TV. Né, dizendo que não houve nenhum contato, que não houve nenhum acerto com o Paulo Pitombeira em relação à dívida dele, mas que pode acontecer. Né? Ou seja, eles dão uma notícia pegando, né, na nossa onda, dizendo que não houve acerto, mas pode acontecer. Porque aí, se acontece o acerto amanhã, como nós já informamos que houve, eles vão dizer, olha aí, ó, não falamos que podia acontecer o acerto? Aí está aí o acerto. Eu continuo cravando aqui o que eu coloquei na informação de ontem. O acerto foi feito com Paulo Pitombeira, 5 parcelas de 1.200.000 reais, e isso pode destravar a negociação do Léo Jardim. Nós vamos ter que aguardar alguns dias. Eu acredito que a renovação dessa vez sai, porque tirou do caminho a única coisa que estava travando essa renovação de contrato do Léo Jardim. Na capa do nosso vídeo de hoje, eu estou colocando Paulinho e Paula, porque está acabando virando um outro problema para o Vasco da Gama. Problema causado pelo próprio Vasco da Gama, e eu vou explicar. O Paulinho, com o empréstimo do Leandrinho para o Al-Shabaab, parte do valor que o Al-Shabaab teria que pagar pelo Paulinho, pelo Leandrinho, está batendo na dívida que o Vasco tinha com eles em relação ao Paulinho. Então, dívida quitada, Paulinho, jogador do Vasco da Gama. O Vasco vem tentando uma negociação de renovação de contrato com o Paulinho desde o mês de fevereiro. E até agora não houve uma resposta por parte do staff do jogador. Né? Até agora não houve
uma resposta positiva, e isso deu uma esfriada nessa negociação. Hoje saiu a notícia dos relacionados para o jogo contra o São Paulo, e o Paulinho não estava relacionado. A informação que deram é que o jogador não treinou nos últimos 2 treinos, não participou dos últimos 2 treinos, e é porque ele estava com uma virose e ele ficou de fora dos relacionados. A informação que eu tive é que essa história da virose não é verdadeira. O Vasco retirou o atleta da relação, né, para o jogo contra o São Paulo, como uma represária em relação a essa falta de resposta do staff do jogador quanto à renovação de contrato. O Vasco vai aguardar esse 1 mês de paralisação do campeonato para, junto ao staff do jogador, resolver isso. Agora, eu acho muito estranho essa forma de trabalhar da gestão do Vasco da Gama, né, de retirar o jogador, de entrar em atrito com praticamente todos os empresários que batem de frente com a gestão, buscando, de repente, uma melhoria para o seu atleta. Eu não sei exatamente o que o staff do jogador está pedindo, eu não sei quanto o Vasco ofereceu, né? Tem muita gente que diz assim, pô, o Paulinho estava machucado, não quer jogar no Vasco. A mesma historinha com o Léo Jardim, muita gente querendo mandar o Léo Jardim embora, sem saber exatamente o que está acontecendo. Fizeram isso há pouco tempo atrás com o Verratti, dizendo mentira, que o Verratti tinha pedido 1 milhão, que o Verratti tinha sido oferecido para o Fluminense. Já falaram isso do Léo Jardim, ontem saiu uma notícia dizendo que o Léo Jardim foi oferecido para o Bahia, outra mentira, né? E agora eu não estou entrando nesse mérito em relação ao Paulinho. O que eu estou questionando é o seguinte: a forma como o Vasco negocia com esses empresários é algo muito esquisito. Vide o caso do Capasso, que nós perdemos dinheiro por algo que até hoje não foi muito bem explicado. Tem aquela declaração infeliz do Felipe, falando do Capasso, mas tem um afastamento do atleta que até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Será que vai ser da mesma forma com o Paulinho? Será que nós vamos perder dinheiro, Paulinho, que nós acabamos de quitar o valor dele com o Al-Shabaab? Eu acho que passa muito mais, todos esses problemas que a gente vive de negociação de jogadores, passa muito mais por uma inabilidade da gestão do Vasco em conduzir esses processos do que propriamente uma culpa do empresário ou dos jogadores. É justo os empresários quererem receber os valores que são devidos. É justo o atleta querer uma valorização. Mas o Paulinho teve machucado, ele não machucou porque quis, gente. Mas até agora ele não voltou a jogar nada, também não foi porque ele não quis. Ele provavelmente está com alguma dificuldade de recuperar de lesão. Será que o tratamento pós-lesão dele também está sendo bem feito? Eu começo a questionar tudo. Hoje circulou nas redes aí uma foto do joelho do David, aí muita gente espantado. Eu não sou médico, não posso dizer se aquilo ali está certo ou está errado, mas que assustou, assustou. Então, no caso do Paulinho, a grande verdade é essa: houve um afastamento do jogador. Agora, se é uma represária, né, se é uma estratégia, se é estratégia, para mim está errado. Tá? Eu acho que o Vasco tem pecado e muito nessas tratativas com esses jogadores, com seus empresários. Espero que o novo diretor executivo, né, que foi contratado ontem, o português aí, tenha mais habilidade de lidar com isso do que aqueles que estão lá. É isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí. Compartilhe. Se inscreva no Corujão e vire membro. Já falei. Para você estar aqui na bancada comigo, né, participando de uma live e debatendo sobre o Vasco da Gama. Gente, um abraço e até a próxima.